Boa tarde a todos. Começo agradecendo a oportunidade de falar aqui, a Valci, né, que fez o intermédio e fez o convite. Então, fico muito agradecido de poder conversar com vocês algumas coisas que têm passado na minha cabeça, né? Então, quando veio o tema da mesa redonda, ensino de matemática na educação básica, eu pensei, bom, esse tema é amplo, né? É amplo e complexo. Se você for pensar, né, não é só a questão da matemática. Quando você pensa, reflete sobre a questão do ensino, né, tem vários outros atores aí, né? Você tem as leis, você tem o currículo, você tem os alunos, você tem os pais, você tem a infraestrutura, você tem a formação de professores e um monte de detalhes, né, que juntos compõem o universo escolar. E o ensino se dá pela composição desses fatores, tá certo? Então eu falei, nossa, que tema difícil, né? E, em geral, quando você tem um tema muito grande e as pessoas, né, interagem com esse tema grande, via de regra você consegue ter uma visão parcial, né? Isso aqui é uma metáfora. Então, cada pessoa que ataca o objeto grande vê de uma maneira. Então, acho que na fala de hoje eu vou estar vendo esse objeto, né, que é super complicado, super complexo, de um ponto de vista. Eu acho que à medida que mais pessoas trabalham e vão tendo pontos de vista diferentes e juntos começam a conversar, a gente consegue ter um entendimento melhor do objeto que a gente quer estudar, no caso, o universo escolar, né? Bem, o que eu vou fazer nesses 30 minutos que eu tenho, né? São 30 minutos, né? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões que têm passado na minha mente. Então, são perguntas que eu tenho, reflexões que eu tenho feito e que eu estou querendo compartilhar com vocês para a gente poder discutir. Então, de fato, eu acho que eu tenho mais perguntas, mais questionamentos do que respostas. Tá bom? Bom, eu vou começar com algumas premissas, e são premissas que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque elas me foram muito úteis no sentido de entender aquele objeto grande. Então, são premissas que eu trago comigo toda vez que eu vou tentar acessar, tratar desse objeto, né? Eu acho que a primeira premissa é esse princípio do Humpty Dumpty, né? Que é a questão das palavras, né? Se você conversa com outras pessoas, pode acontecer de comunidades diferentes estarem usando a mesma palavra com significados diferentes. Então, quando você fala resolução de problemas, quando você fala em abstração, quando você fala em competências, quando você fala habilidades, pessoas diferentes podem ter definições diferentes. E às vezes você não consegue se comunicar ou entender, porque você sempre usa o seu referencial. Então, o princípio do Humpty Dumpty dê o dom da dúvida, né? Se você não está entendendo, se você não está me entendendo, está achando que eu estou falando está estranho, vai lá e pergunta, porque de repente as definições estão diferentes. A segunda premissa que eu gostaria de trazer, né, compartilhar com vocês, é esse wishful thinking, né? O que é wishful thinking? É o eu acho que, tá certo? Então, na hora que você vai colaborar, você fala, eu tem que ser assim, você tem que ensinar matemática assim, né? Mas por quê? Porque eu acho, pela minha experiência, tá certo? Então, é claro que sua experiência é importante, né? Mas você tem que pensar que, de repente, o seu caso é um caso único, né? Você tem que fazer estudos estatísticos, estudos mais amplos, para subsidiar a sua afirmação, né? Ou como eu costumo ver, né? Você está fazendo a reforma curricular, aí fala, mas o meu aluno, eu tive um aluno que aconteceu isso. Bom, foi um aluno, foram 50 alunos, foi toda a turma, faz a diferença. Às vezes você quer modificar uma decisão por conta de um aluno, e de repente, né, é um caso único, um caso muito específico, né? Então, o wishful thinking é tentar controlar esse eu acho, né? Eu acho que você tem que dar argumentos, tem que dar subsídios, né? Tem que mostrar fatos estatísticos, né? O terceiro que eu gostaria de trazer, que eu acho que é muito pertinente aqui, é o que o Steven Pinker, um psicólogo da Harvard University, né? Ele diz que é a maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? É a tendência de esquecermos o que é não saber um determinado assunto depois que o aprendemos. Depois que você aprende, o tempo passa,
você perde essa sensibilidade para a dificuldade de quem está aprendendo aquilo pela primeira vez. É que nem diz um colega meu, né? Depois que você dá o curso de análise 3 vezes, todos os exercícios parecem tão triviais, né? Para você que tá, depois que deu 3 vezes, para quem está começando, as dificuldades são outras, né? Então eu acho que para essa reflexão sobre o ensino da matemática, sobre o universo escolar, você tem que se colocar, né, na posição da pessoa de interesse, que é o aluno. Então, você já sabe, você já tem uma experiência, você tem que se pôr, né, nos calçados do aluno, pensar como ele, quem está aprendendo pela primeira vez, o que é uma coisa difícil. Em geral, as pessoas não lembram dessa premissa, né? Ah, mas isso é trivial, mas isso é fácil, né? Pensa um pouco quando você aprendeu isso pela primeira vez, né? A premissa 4 é que qualquer coisa que envolve humanos é muito, muito difícil, tá certo? Então tem o Neil deGrasse que coloca aí, né? Em ciência, quando o comportamento humano entra na equação, as coisas ficam não lineares. É por isso que física é fácil e sociologia é difícil, tá certo? Não é a matemática que ensina, existem pessoas envolvidas, tanto do lado de quem aprende, como do lado de quem ensina, tanto da parte do aluno, como da parte do professor. Isso tem que ser colocado em questão. Por que certas estratégias funcionam lá nos top PISA, Japão, e por que não funcionam aqui, né? É porque a equação é muito difícil quando entram humanos na história. A premissa 5 é o princípio da carteira finita. Você quer comprar tudo, mas só tem R$400. O que você vai comprar? Você vai escolher, né? O que você gostaria que o aluno da escola básica aprendesse tudo de tudo, mas ele só tem 9 mais 3 anos de vida escolar? O que você ensinaria para ele? Esse é um princípio que em geral as pessoas esquecem, né? Vai pensando em tudo de tudo e só tem aí 12 anos para fazer tudo de tudo, e não é só matemática não, né? Tem português, tem biologia, né? Educação física, filosofia. Na verdade, aqui seria a premissa 6, mas não é só a questão do ensino, né? A professora Bárbara falou no início, né, que tem que haver uma articulação do ensino com a aprendizagem, né? E aí eu fiz até um quadrinho, né, de uma fala de um professor aqui do Ceará, que tenta mostrar isso, né? Não sei se estão conseguindo ali. Estão vendo ali? Aqui está dito assim: eu ensinei meu gato a falar. A menina fala: sério? Fala, gatinho, fala, gatinho. Gatinho! Aí o menino fala: bem, eu ensinei, mas ele não aprendeu. Então o seu ensino tem que ser articulado com a aprendizagem, né? Se você pensa assim: eu vou ter que ensinar isso, falar isso, mas você não considera o lado de quem está aprendendo, sem essa articulação de ensino e aprendizagem, a coisa não funciona, né? Tá ok? Bom, mas vamos lá. Eu começo com essa pergunta, né? Quais são os objetivos com relação ao cidadão? Por que obrigar? Obrigar, não é dar opção. Por que obrigar uma criança e um adolescente a aprender? Escolhe o assunto que você quiser, mesmo que não seja da matemática. Tá certo? Romantismo, tá certo? Então, na escola básica. Então tem lá a BNCC. Por que você está obrigando a todo aluno a estudar exatamente aquilo? Você tem que saber dar uma resposta para isso. Você está obrigando, né? Não é um direito, é um dever, né? Você tem que estudar isso, você tem que ir na escola e aprender isso. E tenta dar uma resposta honesta e sem wishful thinking, né? Porque eu acho que isso desenvolve o raciocínio. Sim, mas por que desenvolve o raciocínio? Desenvolve o mesmo raciocínio? Você já pôs a prova, né? E uma dificuldade maior é você dar a sua opinião. Será que essa opinião é compartilhada por todos? Então, se você tivesse lá no Ministério da Cultura, da Educação, todo mundo vai ter que aprender isso, tá certo? Será que isso é unânime? Então, isso é uma dificuldade. Eu acho que a humanidade ainda não sentou e com calma sabe dar uma resposta a essa pergunta. Então, por que você está querendo estudar exatamente isso? O que você quer alcançar com isso? Né? O cidadão, por que isso é importante para a formação do cidadão? Aí eu vejo assim, né? A metáfora que me veio na cabeça. Começa com o básico, mas todo mundo vai dando palpite. Não, mas põe isso, mas põe isso. Não, mas como que você vai deixar isso de fora?
e põe isso, e põe isso. E foi exatamente o que aconteceu na BNCC. Na mesa redonda da BNCC, a Letícia comentou esse fato, né? Que depois que fez a primeira versão, tiveram as reuniões, aí todo mundo falou, como que você esquece disso? Como que você esquece disso, né? Aí a sua montanha, né, de coisas para aprender vai aumentando. E se você só tem 9 mais 3 anos para aprender, se você só tem uma quantidade infinita de anos, acontece que o pessoal de matemática chama de fiscalidade autonomizada. Então, quando começa um avalanche, sai uma parte assim, né? É reforma curricular, tá vendo? Cai metade ali do grão de arroz, né? Então as mudanças não são suaves, são mudanças que vão colocando coisas para fora, sem mais, sem menos. E assim, as comunidades têm criticado a maneira de como o ensino da matemática tem se dado, né? Então tem esse livro aí, né, A Desordem da Educação Matemática, e nele 2 pesquisadores, 2 educadores perguntam, né, por que as pessoas que raramente usam a matemática em suas vidas diárias, os adultos, no entanto, concordam com a necessidade de fazer com que os filhos aprendam? Pega toda a matemática que está lá na BNCC, né, e você, adulto, chega e pergunta, bom, quanto daquilo realmente faz uma análise da sua vida, o quanto que você usou, o quanto daquilo contribuiu, né? Se fosse você manteria isso, né? Então, eles apontam para essa questão de que, assim, as pessoas, não nós, né? Nós somos da área da matemática, então, nós aqui estamos uma amostra enviesada, né? Mas pega um cidadão comum, né? Que passou ali para o ensino fundamental, no ensino médio, né? E aí, assim, não vai usar tudo daquilo que ele aprendeu, né? Em princípio. Pode ter efeito secundário, mas em princípio não. Mas ainda assim, ele obriga o aluno, seu filho, a ir lá e estudar aquilo, né? Será que esse tempo não poderia estar sendo usado de outra maneira? Será que você não podia estar focando em outras coisas, né? Aí eles tentam fazer uma análise disso, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas eles tentam dar explicações do ponto de vista da sociologia do que, por que isso acontece, né? Uma metáfora que eles usam é no Tibete, ao invés de você fazer uma oração, você tem umas rodas de oração. Aí você não precisa rezar, você gira a roda e girando a roda você já está fazendo a sua oração, né? Então ele tenta comparar mais ou menos por esse tipo de comportamento social, né? Mas eles ainda colocam sobre o papel da escolaridade obrigatória no desenvolvimento deste apego ambivalente à matemática, onde as pessoas aprendem a amar e odiar a matemática simultaneamente, né? Como a gente vai agir com relação a essa crítica? Deixa eu dar um exemplo desse amar e odiar a matemática simultaneamente. Pode parecer muito abstrato, né? Como assim amar e odiar a matemática ao mesmo tempo? Eu estou fazendo uma pesquisa, né? Que é do tipo assim, eu peço para as pessoas, alunos, professores, né, desenharem qual é a cara da matemática. Tá certo? Então, qual é a cara que a matemática tem? Então eu fiz isso, eu peguei algumas imagens com a professora Erundina, lá de Brasília, que levantou essa ideia, apliquei lá com alunos do colégio universitário e apliquei com os alunos da licenciatura. Primeiro eu vou mostrar uma cara bonitinha da matemática. Então esse aluno, tá vendo? Colocou aqui matemática e escreveu, bom, para mim, na matemática, uma coisa sempre liga a outra. Agora eu vou mostrar as ambiguidades. Essa é a cara da matemática, perceberam? É de um jeito você vê ele sorrindo, de outro jeito você vê ele triste, tá certo? Ambiguidade com relação à matemática. Essa é a cara da matemática para esse aluno, um aluno de um pré-vestibular universitário. Aqui tem outra. Será que eu amo, não amo? Fica na dúvida. Esse é outro. Tá vendo aqui? Metade da cara está sorrindo. Aqui acho que é o Vasco, né? E metade está triste. É o Flamengo, né? E aí ele escreveu assim, ó. A matemática tem duas caras, né? Uma é boa, né? E sorri para aqueles que gostam e que prestam atenção.
e outra fica com cara de lixo e visto por aqueles que odeiam a matemática. Então, está vendo o sentimento de ambiguidade? Na UF, a gente tem 400 alunos de licenciatura. Nós fizemos essa atividade com 125 dos alunos. Então, é uma amostra que não é pequena. E desses 125 alunos, 40 têm sentimento ambíguo. 40 fizeram desenhos que mostram ambiguidade num curso de licenciatura. Eu vou mostrar só uma, né? Que é ruim. Tem muita coisa ruim. Adivinha a partir de que série começam os desenhos ruins? A partir de que série escolar começam os desenhos ruins? 6º ano. A partir do 6º ano começam os desenhos ruins. A gente tem que mudar esse sentimento. Tá certo? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem algo errado, tem algo muito errado. Ok? Então aquilo que os pesquisadores estão dizendo não é abstrato, não. Eu vejo isso nos depoimentos dos alunos lá da UF. Outra coisa, né? Tem esse livro aí que coloca em dúvida se realmente a matemática desenvolve pensamento lógico. Para eles, né, a matemática tem agido mais como um filtro, ou seja, você separa aqueles que têm pensamento lógico do que como um motor, que é imbuir a pessoa do pensamento lógico. A gente tem que saber responder essa crítica, nós da comunidade de matemática, ensino de matemática, né? Bom, uma opinião para mim é que a gente tem que incluir aí o entendimento conceitual, né? Essa questão das regras e entendimento conceitual. Eu trouxe essa fala do Attia, fiquei um pouco receoso, até conversei com o Fábio ontem, que de repente a fala do Attia podia ser interpretada do ponto de vista não politicamente correto, mas eu trouxe, né? Porque foi ele que disse. Ele coloca assim: deveríamos aprender as regras e não os conceitos? Ou deveríamos só entender os conceitos e não as regras? Ele diz, como dizer, você prefere ser surdo ou cego? Se você é cego, você não vê. Se você é surdo, você não ouve. No geral, a gente prefere as duas faculdades. Coisa que também foi discutida ontem na palestra da Cidara, né? Essa questão de você saber as regrinhas de frações ou você ter um entendimento conceitual. Então eu me alinho com a tia, eu acho que você tem que saber as duas coisas. E deixa eu dar um exemplo, né? No básico, os meninos, aprendem lá os algoritmos para adição, subtração, multiplicação e divisão. A minha pergunta é, os alunos sabem por que funcionam? Os alunos entendem isso? Ou só aprendem as regras? Cadê o entendimento conceitual? Eu acho que não entendem, porque alunos da licenciatura não sabem responder essas perguntas. E às vezes o que me deixa mais temeroso é que esses alunos se formam e continuam não sabendo responder essas perguntas. Tá certo? Isso virou até meme na internet, né? Não sei se vocês já viram isso. O bonequinho vai fazer 18 menos 9. Aí ele aprendeu, quando esse é menor do que esse, você tem que emprestar 1. Então emprestou 1 para cá, tirou, aí ficou 18 menos 9 de novo, que é onde ele tinha começado. Então o bonequinho que só segue as regras e não tem o entendimento conceitual, vai ficar num loop infinito aí e não vai conseguir fazer 18 menos 9, porque não tem o entendimento conceitual, só está aplicando a regrinha, é menor, empresta 1, mas se você empresta 1, continua com 18 menos 9, né? Que número é esse? As pessoas não sabem dizer que número é esse. Esse número, mas sim, onde que ele está na reta numérica? Como que você localiza? Não sabem. Básico, né? Um número decimal. A pergunta mais frequente na internet é por que 0 com infinitos 9 dá 1. As pessoas têm dificuldade com isso. Pensando bem, né? A gente está muito acostumado com a notação posicional. E ao ensinarmos o assunto, esquecemos o quão sofisticada ela é. A notação decimal é difícil, é sofisticada, tá certo? Por que aqueles algoritmos funcionam? Por que nasceram? Não é trivial. E como que você aprende isso num espaço curto, né? Tá certo? Não aprende, só memoriza as regras.
E aí vem a maldição do conhecimento, né, do Pinker. Depois que você aprende isso, passou lá pelos 4, 5 primeiros anos, isso entrou, se assimilou, tá achando fácil, que você aprendeu a operar. Mas quando você pensa, quem está aprendendo isso pela primeira vez, é muito difícil. E aqui eu quero fazer uma propaganda, que é a propaganda desse livro aí, de Williams. É um livro inteirinho, 300 páginas, para tirar essa maldição do conhecimento, para mostrar o quanto é sofisticado, tá certo? As nuances que existem por detrás da anotação posicional. A FBM devia traduzir esse livro para o português, tá certo? É um livro impressionante, até na coisa linguística, né? Como que os números nasceram, né? Por que você tem os registros escritos, como que passou pelo ábaco, né? Então ele mostra todas as nuances por detrás disso aqui. Sim, aí você fala, não, mas isso aí, né, matemática muito, muito básica, aritmética, com números inteiros, com números decimais, né? Humberto, você está exagerando, né? Não, a gente tem que focar no básico. Eu vou mostrar aqui, né? É uma outra ideia que eu tenho. Eu estou colecionando erros matemáticos que podem matar. Você acha que tem erro matemático que pode matar? Pois é. Quer ver onde muita gente morre por conta de um erro matemático? Aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Nurses, enfermeiras. Olha, se a enfermeira não saber ler uma dosagem adequada, ela vai, aplica uma dose maior ou uma dose menor e você morre. E isso é uma preocupação da comunidade de enfermagem, tá certo? Como fazer com que as enfermeiras, os enfermeiros, né, tá certo? Eles tenham um conhecimento de matemática. Então tem livros sobre isso, tá certo? A enfermeira aqui maluca por conta da matemática, e artigos, né, da comunidade de enfermagem apontando para esse problema, né? Sem contar que os instrumentos às vezes confundem, né? Tá vendo que tem um meio aqui e que tem um meio aqui? Você fala assim, aplica meio, né? Não é fácil dar os instrumentos, às vezes não ajudam, né? E tem aqui, né, algumas coisas que a enfermeira faz de matemática, que se ela não fizer direito, você está lascado, né? Tá certo? Então são erros que podem matar você. Um outro exemplo famoso, que é a queda desse avião. Era para colocar esse número no computador de bordo. É claro que teve lá um negócio que incluiu um zero a mais. Aí o piloto ficou na dúvida, né? Eu insiro isso ou insiro isso, né? Tá certo? Tinha esse zero a mais que não tinha. Ele estava inserindo isso, mas na verdade era isso, porque esse zero, apesar de não ter a vírgula, no novo sistema tinha que ser o zero depois da vírgula, né? E aí pessoas morreram por conta disso. Tem esse aqui, né? Então, foram estudantes que foram estudar o efeito da cafeína, né? Aí era para colocar 0,3 gramas. Só que daí, matemática básica aí, o básico estava fraco, eles colocaram 30 gramas e quase morreram, né? Eu tenho uma experiência particular, né? Fui colocar uma encomenda no Sedex, era um envelope. Até 1 quilo você paga o mesmo valor, era 90 gramas. O cara colocou na balança, eu vi 90 gramas, na hora que ele vai registrar o peso 900 gramas. Eu falei, não são 900 gramas, são 90 gramas. Não, mas eu coloquei do jeito, tá certo, né? Não tá, aqui é 90, não. Eu falei, como até 1 quilo o preço é o mesmo, eu deixei, né? Eu não sei se você tem experiências assim, né, de situações onde as pessoas cometem erros numéricos básicos, né? Tem esse aqui, um taxista que foi preso com 31 quilogramas, e no laudo lá, eles escreveram 31 gramas, aí ele foi solto. Talvez não apertou o K na hora que foi digitar ali, né? Mas, pô, né? Faz toda a diferença. E aqui é uma prestação de contas de uma candidata
Aí de fato ela estava certa, né? Era R$ 750 e quem digitou lá a prestação de contas colocou 75 milhões, né? Esse aqui, não sei se vou conseguir colocar o áudio aqui. Tem gente que diz que isso é mentira, tá certo? Mas eu vou colocar aqui, né? Aí vocês julgam. Estão vindo não, né? Estão vindo? Estão vindo não, né? Mas vou passar então. Vocês procuram na internet. São vendedores que não sabem fazer as contas. Aliás, aqui, né? Eu coloquei na Vida Zero, na Escola Zero, por conta de uma referência famosa em educação matemática, que é na Escola Zero, na Vida 10. Então aqui eu coloco para fazer o contraponto. Outra coisa, por que menos vê menos dá mais? Que entendimento conceitual os alunos têm, né? Não é fácil, como mostra esse artigo. Por que a divisão de frações é feita assim? Pergunta para os seus alunos da licenciatura, quando estão se formando, se eles sabem isso. Porque o que é a área de um retângulo? Vamos dizer, a área de retângulo é base vezes altura. Não, essa não é a definição de área. Qual que é a definição de área? Né? E por que, uma vez dada a definição, por que a medida é base vezes altura? Por que tanta confusão entre área e perímetro? Que mesmo nas provas da UBMEP, parece que teve uma prova da UBMEP onde envolvia área e perímetro, e a confusão dos dois conceitos são coisas básicas, tá vendo? São coisas básicas. Frações, como a Cidara falou, por que você não dedica mais tempo a esse assunto, né? Tem um estudo que mostra que o conhecimento de fração no 5º ano prediz como será o desempenho futuro do aluno em matemática, melhor do que parâmetros como teste de QI, proficiência em leitura, capacidade de memória, renda, educação familiar, conhecimento prévio dos números. Se o conhecimento de fração é tão importante, por que minha filha aprendeu frações em 2 semanas e já estava operando frações sem ter conhecimento conceitual nenhum? Se é tão importante, por que você não dá mais tempo para isso? E aliás, eu vou falar de tempo. Matemática nunca deveria ser associada com rapidez. Nós, como professores, temos a obrigação de tirar essa mística, né? Aí eu sou bom em matemática, eu faço a conta rápida, porque eu resolvo um problema rápido, né? Existe um senso comum. Você vai lá o pessoal de Olimpíada vai lá na Globo, faz uma conta grande, rápida, tá certo? Você tem, eu acho que uma componente importante que ajudaria muito é tirar essa associação de matemática com rapidez, né? Outra pergunta é o seguinte: nem todo mundo é igual, né? Como que você acomoda tempos diferentes de alunos diferentes? Pré-requisitos diferentes, referenciais diferentes, né? Vidas diferentes. Mesmo na oficina que eu dei aqui, né? Tá certo? Você faz uma pergunta, tem um grupo que responde, mas tem um grupo que não. Eu não sei se entenderam, não sei como que funciona, né? Um professor não consegue saber tudo, conhecer mais profundamente seus 40 alunos. Consegue lembrar o nome de 40 alunos em 10 turmas? Não consegue, tá certo? Como que você acomoda isso? Aí eu sempre aviso, aí o pessoal, o moleque tá meio maluco, né? Tá certo? Sempre fala disso, mas vou falar de novo e vou trazer aqui, né? Que é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial pode trazer um ensino personalizado. Se vocês assistirem a palestra, né, do Harari, o exemplo que ele dá é na medicina, né? Eu vou fazer um exame médico, o médico gasta 10 minutos comigo e faz um diagnóstico. A inteligência artificial, o seu celular que está no seu bolso, que está medindo os seus dados biométricos, que sabe o que você comeu, o que você fez, vai saber dar um diagnóstico muito melhor do que o médico que gastou 5 minutos com você. E você fala, não, mas isso está muito longe, né? Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Esse é um livro do futuro, é um projeto gratuito. A inteligência artificial vai dando feedback para o aluno.
Se ele está acertando, ele dá estímulo. Quer ver? O bacana é aqui, ó. Você pode fazer uma pergunta para ele. No caso aqui, ele vai perguntar o que é um polígono convexo. Ele vai respondendo. É que nem a Siri, né? Que nem o Oi Google, né? Isso está chegando, né? E como que nós ficamos frente a esse tipo de tecnologia? Eu vou pular esse exemplo de como que a inteligência artificial descobriu que a filha estava grávida antes do pai, né? Tem isso aqui também, uma palestra TED excelente, que pergunta se um robô consegue passar no vestibular. Aí um robô fez o vestibular na Universidade de Tóquio, inclusive a redação, e aqui está a posição do robô Todai. Aí o robô Todai consegue resolver todas as questões de matemática. Então ele está entre o 20% superior. E aí o que essa pesquisadora coloca não é o fato do robô Todai estar ali na frente, é porque tem tanto japonês atrás. Por que tem tanto japonês atrás? Aí ele diz, né? A inteligência artificial dos dias de hoje não é inteligente. E como que ela consegue superar 80% dos alunos? Eu vou colocar a frase dela. Acreditamos que todos conseguem aprender e aprender bem desde que proporcionemos bons materiais de aprendizagem gratuitos na rede para que possam acessar na internet. Mas esses materiais extraordinários podem beneficiar apenas aqueles que conseguem ler bem. E o percentual daqueles que podem ler bem pode ser muito menor do que esperávamos. Tá vendo? Foco no básico, leitura e interpretação. Aí aprende um monte de regras gramaticais também, estilos não sei o que mais, e o básico está sendo deixado para trás. Um exemplo de interpretação, né? Isso aqui é aplicado para crianças pequenininhas. Sabe que as crianças pequenas respondem, mesmo depois de saber aritmética? Qual a idade do capitão? O que elas respondem? O que elas respondem? 26. Porque não tem o senso crítico de interpretação. Elas veem dois números e perguntam: o que eu faço? Vou somar. Está ensinando adição, subtração, deve ser somar. Não tem senso crítico nenhum. Outro ensino personalizado, o ensino domiciliar. Eu faço ensino domiciliar para minha filha. Por quê? A minha escola, a escola onde ela estuda não dá o apoio suficiente. Quando tem uma dificuldade, tem aulas extras, o professor... Não tem. Sou eu. E eu acho que a aula particular é um ensino domiciliar e personalizado, né? Aí é diferente você lidar com 40 e ter um professor só para você. Será que a filosofia teria sido desenvolvida se Platão tivesse 40 alunos, ao invés de 3 ou 4 discípulos? Então, rapidamente, né? Um outro item importante, eu acho que é em relação a essa questão não cognitiva. Isso aqui é um meme da internet. É o trabalho em casa, né? Cada um faz sua parte e junta tudo, né? Aí na oficina de projeções eu perguntei: desenhar é uma questão de dom? Tá certo? Será que desenhar é assim uma questão de dom? Quem desenhou assim nunca chega assim? Cantar é uma questão de dom? Quando eu apertar aqui o botãozinho, qual vai ser a pergunta que vai aparecer? Pois é, ainda existe um senso comum de que matemática é uma questão de dom. Você é um gênio, você nasceu para isso. Isso tem que mudar. Você tem uma mentalidade fixa, que acredita que habilidades são dons inatos que não podem ser desenvolvidos. E você tem uma mentalidade de crescimento, que acredita que com esforço e dedicação, tudo pode ser aprendido e aperfeiçoado. E mais, né? É muito triste. Se você tem essa ideologia do dom na matemática, os alunos usam isso para não estudar matemática. Eu não tenho um dom mesmo, por que eu vou me esforçar? Isso é outra coisa que tem que mudar. Tempo é uma coisa, foco no básico é outra, e mudar essa mentalidade de que matemática está associada a dom é outra coisa. Pensem em vocês, se vocês elogiam seus alunos pelo dom ou pelo esforço.
Tenta pensar nisso. Isso está na BNCC. Está na BNCC. Vou só mostrar aqui rapidinho. Está vendo aqui, ó? Determinação, esforço, autoeficácia. Uma coisa que eu tinha falado para a Letícia tem 10 habilidades, né? Com qual a matemática se conecta? É só um raciocínio lógico? Em que sentido matemática pode se conectar com perseverança, com garra? Eu acho que a gente tirar essa nuvem de que matemática está associada ao talento, tem que sair, né? Eu vou rápido aqui, tem as referências aqui, tem um vídeo meu falando sobre isso aí. Vou terminar, tá bom? Mais 2 minutinhos. O que isso aqui é? Uma escola. O que isso aqui é? Uma prisão. O que isso aqui é? O que elas têm em comum? Muito. Um muro? Muro é um. Outro. Todo mundo tem horário para chegar, todo mundo tem horário para sair. Todo mundo tem que pedir permissão para ir no banheiro. Tá certo? Toma sol no horário adequado, tem que ser naquele horário, tá certo? Essa comparação não é minha, é do filósofo Foucault. E aqui tem umas fotos dos prédios, de cada tipo de prédio, e mostrando como são iguais. Mas uma coisa que eu percebi foi isso, né? Tem um projeto do Cine Clube. Nós vamos levar para a escola. Vamos apagar a luz. Não, professor, não dá para apagar a luz da sala. Tem que apagar a luz do andar inteiro. Isso é que nem presídio, né? Porque presídio não tem interruptor individual, né? E isso foi em mais de uma escola. Para mostrar como que quem concebeu o prédio da escola está pensando em presídio, né? Como que você não tem um controle de luz individual, né? Mas eu queria terminar com uma leitura possibilista, né? Tem esse documentário que eu recomendo a todos, Educação.doc, que tenta mostrar os bons exemplos, né? Os exemplos de sucesso no Brasil. Aliás, nesse documentário está o meu amigo Amaral, tá certo? Ele dá o depoimento de católico, né? E nesse documentário tem essa filósofa que diz assim: olha, tem um monte de problema, mas houve grande avanço. Se você pensar bem, agora a grande maioria dos alunos pequenininhos estão entrando no ensino fundamental. Isso não era uma realidade atrás. A educação era para pouquíssimos. É um grande avanço. Você tem que ir para a qualidade, tá certo? E aí, há um mês atrás, o Bom Dia Brasil apresentou uma série, né, sobre exemplos de sucesso no país inteiro. Não é uma escola, é no país inteiro. É sistêmico. Aí no exemplo de Portugal, o Nuno Kratis falou, uma coisa que funcionou em Portugal, que foi o país que melhorou no PISA na Europa, foi a importância do currículo. Nós estamos fazendo a BNCC, né? Estamos indo no caminho certo. E ele disse assim, se diz assim também na reportagem, né? Criança feliz aprende mais e melhor, que eu concordo. Aí para terminar mesmo, foco no básico, com o tempo necessário e com uma mentalidade de crescimento. Obrigado.